bem-vindo ao canal Psicolosofia. Aqui nós falamos de psicologia, filosofia e ciência. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de placebo. Hoje é o segundo vídeo e nós vamos falar especificamente do placebo dentro das pesquisas científicas. O efeito placebo, ele é um efeito que costuma ser levado muito em conta dentro das pesquisas da área da saúde, principalmente aquelas que querem buscar avaliar a efetividade de certas terapias. Ele normalmente é avaliado dentro de estudos clínicos randomizados. Randomizado significa que os participantes desse estudo, eles foram distribuídos nos respectivos grupos de maneira aleatória. Isso é uma ferramenta que auxilia no rigor da qualidade científica desse estudo. Esses estudos normalmente costumam dividir os seus participantes em dois grupos diferentes. Um é o grupo experimental, que é o grupo que vai receber a terapia que os pesquisadores estão querendo de fato avaliar, e um outro vai ser um grupo controle. O grupo controle, em alguns casos, ele não recebe nenhum tratamento, em alguns casos ele recebe um placebo. Mas esse tipo de pesquisa, apesar de ser considerado um dos padrões de maior nível de evidências que nós temos aí para conduzir um estudo, na verdade, quando ele é conduzido nesses moldes de dois grupos, ele é problemático. E ele é problemático exatamente porque a utilização de apenas dois grupos é insuficiente para você saber se os efeitos que você está observando ali são de fato decorrentes do efeito placebo. Dessa maneira, os pesquisadores acabam colocando muitos outros fenômenos num mesmo pacote e chama tudo de efeito placebo. Só que não é. O efeito placebo, ele vai ser só quando ocorre um efeito benéfico por conta de expectativa ou de condicionamento. Para a gente entender melhor o que isso tudo quer dizer, vamos recorrer a um exemplo, Vamos começar do começo. Vamos supor que um pesquisador vai iniciar um estudo, vai conduzir um estudo para avaliar a efetividade de uma certa terapia. E aí, nesse estudo, ele não cria nem dois grupos, ele cria um grupo só, que vai ser o grupo experimental, que vai pegar uma certa quantidade de pessoas, ele vai testar essas pessoas, fazendo elas passarem por uma terapia, pessoas que têm uma certa condição que necessita dessa terapia que ele quer oferecer, e aí vamos supor que isso acontece, ele vê os resultados e as pessoas tiveram uma melhora considerável em comparação ao que elas começaram. Isso talvez para uma pessoa que não tem muito contato com ciência, talvez isso pareça interessante, Mas na realidade isso não é, porque poderia se argumentar, não, essas pessoas, você não sabe se essas pessoas realmente melhoraram por conta da terapia que se ofereceu ou por conta de um efeito placebo. Elas tinham uma expectativa de que a terapia ia ajudar elas a ficarem melhores, ou então elas passaram por um processo de condicionamento, você não sabe, E aí por isso não tem como você falar que esse estudo é de qualidade. Ok, então vamos supor que o pesquisador, em vez de fazer com um grupo, ele fez com dois. Teve o grupo experimental, que foi igual ao do primeiro grupo, igual do primeiro exemplo, ele passou pela terapia dele e tudo mais, e teve o segundo grupo. E esse segundo grupo, em vez de ele passar pela terapia, ele passou por uma terapia falsa, que aparentemente era idêntica à terapia original, Não tinha como os pesquisadores saberem, e nem os participantes, qual que era a terapia original, qual que não era, Era aparentemente igual, mas não tinha o princípio ativo ali que realmente faria as pessoas terem uma melhora. E aí vamos supor que no final desse estudo observou-se que os dois grupos tiveram um nível de melhora igual. E aí conclui-se, então quer dizer que essa terapia ela é puramente efeito placebo. Essas pessoas melhoraram por causa do efeito placebo. Isso normalmente já ocorre nas pesquisas. Existem muitas pesquisas que funcionam dessa maneira exatamente por usarem apenas dois grupos. Mas isso também não pode ser feito. Você não pode falar que essas pessoas melhoraram por causa do efeito placebo porque você não sabe. Existem muitos outros fatores que podem ter levado essas pessoas a melhorarem. E aí a gente chega no nosso terceiro exemplo. Vamos supor que o pesquisador fazer uma nova pesquisa e aí, em vez de ele fazer com um ou com dois, ele faz com três grupos. Esses três grupos vão ser os dois primeiros iguais aos anteriores, Um experimental e um de placebo. E um terceiro grupo vai ser o grupo sem tratamento. Esse terceiro grupo não vai passar por nenhum tipo de intervenção. Nenhuma intervenção com a terapia que o pesquisador está colocando de principal e nem com uma intervenção placebo. Esse grupo vai ficar como se fosse num modo de espera. E aí vamos supor que ao final desse estudo, fez dessa maneira aí com os três grupos, eles perceberam que os três grupos tiveram o mesmo índice de melhora. Vocês percebem? Isso mostra que nem efeito placebo aconteceu aí. Aconteceu alguma outra coisa. Que coisa pode ser essa, Quais são os outros fatores que podem levar as pessoas a melhorarem de uma condição que não são efeito placebo e não são decorrência de uma terapia que realmente tem efeitos para além do placebo? Existe uma coisa que chama remissão espontânea. A remissão espontânea, uma doença de uma maneira inesperada, ela para de progredir e começa a regredir, ela volta para trás. Pode ser também que a doença seguiu o curso natural dela, Pode ser uma enfermidade que
que se manifesta durante um tempo e depois ela decai. Pode ser que a pessoa tenha uma condição em que é possível uma flutuação de sintomas, os sintomas uma hora eles estão mais evidentes, outra hora eles diminuem. Pode ser que essa pessoa procurou uma outra terapia e o pesquisador não sabe que ela fez isso. Pode ser que essa pessoa alterou no estilo de vida dela uma coisa, alterou a dieta, começou a fazer exercício e muitas outras coisas mais. Nesse caso desse estudo, você poderia dizer, pode ter acontecido uma remissão espontânea, pode ter ser uma doença que depois de um tempo tende a melhorar sozinha, e aí de maneira alguma você poderia justificar o uso dessa terapia, nem como um placebo, porque as pessoas, mesmo sem nenhuma terapia, mesmo sem o placebo dessa terapia, elas melhoraram. E aí, se o pesquisador não leva em conta esse terceiro grupo sem intervenção, ele não tem como saber isso, e aí ele pode traçar conclusões erradas. Normalmente, para a gente ter mais controle, né, do que está sendo placebo, do que não está sendo, se a terapia está tendo alguma eficácia ou não está. Inclusive, é importante saber se ela está sendo um placebo ou não. Isso também é uma coisa importante. Você precisa de, no mínimo, esses 3 grupos. Mas tem estudos que vão para além, né? Dependendo do que você quer pesquisar, dependendo dos objetivos de cada pesquisador, você pode fazer diferente. Tem estudos que tem 12 grupos, vai depender das particularidades de caso a caso. Eu citei aqui brevemente 2 coisas, os pesquisadores e os participantes não saberem quem está recebendo o quê, e isso a gente chama de dupla cegagem. Um estudo clínico randomizado duplo cego é um estudo muito interessante porque esse tipo de estudo, ninguém sabe quem está recebendo placebo, ninguém sabe quem está recebendo tratamento real, e isso é uma forma de controlar possíveis vieses que podem interferir na interpretação dos resultados e não só dos resultados, mas na própria decorrência do estudo. Porque quando os pesquisadores ou quando os participantes sabem quem está em cada grupo, isso afeta as expectativas de cada um, isso afeta os comportamentos de cada um e a maneira de proceder. Por exemplo, um pesquisador que sabe que o indivíduo X ele participa do grupo experimental, ele pode se portar com uma postura mais aberta, mais esperançosa com esse participante. Já quando ele for falar com outro participante que faz parte do grupo placebo, ele pode falar de uma maneira mais desmotivada, ele não espera que vai acontecer alguma coisa, não leva tão a sério. Isso às vezes não é uma coisa que a pessoa está ciente de que ela está fazendo, é uma coisa que acaba acontecendo ali. E não tem como você controlar isso de uma maneira rigorosa o suficiente quando as pessoas sabem quem está participando de cada grupo. Quando elas não sabem, elas não têm como criar esse tipo de expectativa mais forte para um lado ou mais forte para o outro, e você consegue observar os efeitos com mais neutralidade. Outra coisa que também é importante é que o placebo que você esteja usando seja de fato um placebo para o seu caso. Porque um placebo dentro de um estudo, ele só vai ser um placebo real se ele não for distinguível da terapia original. Por exemplo, vamos supor que a gente está testando um fármaco em formato de pílula mesmo. E aí tem o grupo experimental, tem o grupo do placebo, e aí as pessoas vão tomando. O grupo do placebo toma o placebo, o grupo do experimental toma o experimental e é isso. Você não contou para ninguém quem é de qual grupo, mas dependendo de como o seu placebo é feito, as pessoas podem acabar descobrindo. Como? Muitas vezes os fármacos reais, eles possuem efeitos colaterais, que não são só os efeitos que você espera, os efeitos benéficos, mas efeitos colaterais. E as pessoas percebem isso, as pessoas e os pesquisadores. Então, depois de um tempo que esses efeitos começam a aparecer, as pessoas identificam, eu estou no grupo experimental. Ou então, eu estou no grupo placebo, porque eu não tive efeito colateral. E aí, essa dupla cegagem, mesmo que ela tenha tentado ser colocada no começo do estudo, ela é desfeita. Por isso é importante usarem placebos ativos, ou seja, placebos que você não vai conseguir distinguir do tratamento real. No caso do fármaco, você poderia criar um placebo que não tem o princípio ativo, o componente que traria a melhora dos sintomas ou a cura da enfermidade que você está querendo pesquisar, mas ele tem os componentes que causariam os efeitos colaterais iguais aos efeitos do grupo experimental. Então, quem toma o placebo e quem toma o experimental, os dois vão ter efeitos colaterais. E aí você consegue verificar se aquele outro componente, que é mais específico do fármaco real, realmente está funcionando de uma maneira superior ou não. E para os estudos de psicoterapia, essas questões que eu conversei até agora, elas costumam ser um problema, Tem muitos estudos de psicoterapia, por exemplo, que usam como placebo a ingestão de uma pílula, ouvir histórias gravadas, relaxamento muscular. Existem várias opções aí que são usadas, mas que elas nitidamente não são uma versão placebo de uma psicoterapia. Então todo mundo vai saber, dos participantes vão saber quem está recebendo um placebo, que na verdade não está funcionando como um placebo realmente, e quem está recebendo a terapia de verdade. Mesmo se você imaginar, você tentar fazer, por exemplo, uma psicoterapia fake, uma psicoterapia com talvez profissionais não treinados, infelizmente não parece viável fazer um estudo duplo cego. Por quê? Porque
não tem como os terapeutas não saberem se eles são terapeutas reais ou não. Eles vão saber. E se os pesquisadores sabem, eles acabam passando pistas sem querer para os participantes. Não tem como você garantir que isso não vai acontecer. Então, estudos duplos cegos de psicoterapia, infelizmente, eles não, até onde eu sei, eles não são viáveis. Se você souber de alguma alternativa, comenta aí no canal. Mas isso, infelizmente, diminui a qualidade das evidências que nós podemos obter com os estudos de eficácia de psicoterapia em comparação com estudos de outras terapias que permitem estudos duplos cegos. E mesmo que a gente tenha certas limitações, nós temos que fazer o nosso máximo, né, com o que a gente pode fazer. Que tentemos, no limite do possível, usar os recursos que estão ao nosso dispor para poder investigar a eficácia da psicoterapia. E, não sei, imaginando talvez no futuro tenha alguma inteligência artificial que consiga se passar por um terapeuta e a gente consegue criar um estudo duplo cego. Claro que isso é uma coisa, assim, precisaria de muita complexidade, muita tecnologia, mas não sei o que o futuro nos reserva, né? Então, é esse o nosso vídeo de hoje sobre placebo nas pesquisas científicas, né? Aguardem o próximo aí, que vai ser sobre as implicações éticas do uso dos placebos nas pesquisas e também por recomendação médica. As referências estão aqui embaixo e até mais!